Agora então a gente vai falar com o nosso analista político Eric DK, direto de Brasília. Política e mercado com Eric DK. Fala, Eric, muito boa tarde, tudo bom? Bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Tudo bem, Felipe? Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Satisfação é nossa. Eric, conta pra gente aí o que temos na pauta de hoje, o que temos na nossa programação, o que temos de movimentação aí em Brasília. Conta pra gente. Pois é, Filipão, a ideia nessa próxima hora é a gente bater um papo para trazer um pouco da reforma tributária sobre a ótica aí dos estados e dos municípios. Ontem a gente teve uma conversa bastante interessante com o líder do Democratas, o Efraim Filho. Ele ali, Felipe, colocou, os estados sempre foram uma parte dessa negociação aqui no Congresso, porque quando se trata da questão da reforma tributária, né? Porque não tem como eles não serem atingidos. E a ideia hoje é a gente trazer um representante da Concefaz para explicar para a gente como é que eles receberam essa última proposta do imposto de renda, Felipe, e quais são as perspectivas deles com relação a essa proposta aqui dentro do Congresso. Então, a ideia hoje é a gente trazer um pouco da reforma tributária sobre a ótica dos entes federados, sobre a ótica aí dos estados. Ah, maravilha. Então, já temos o André Horta, representante aí do Concefaz, já está conectado conosco para esse bate-papo. André, seja muito bem-vindo ao BMC Market. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Fica à vontade, Eric. Boa tarde, André. Obrigado por aceitar o nosso convite. Indo direto ao ponto com relação a essa questão da reforma tributária. Mas antes, André, até para abrir esse espaço para você se apresentar e também fazer a sua saudação inicial, explica para a gente qual é o papel da Concefaz, para todo mundo ficar aí na mesma página. Eu acho que a gente está com o André mutado, o Eric. O André, por gentileza, você pode dar uma olhadinha no seu microfone? Alô? Se tá... Pronto? Agora te ouvimos. Voltou? Pronto. Fica à vontade. Que ótimo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Eric. Um prazer estar com vocês aqui. Honra para nós discutir essas questões tão importantes para a economia brasileira, para o federalismo brasileiro. Essa pergunta sua, Eric, que é o Concefaz é o Comitê Nacional do Secretário de Fazenda, né? As economias, elas têm 3 instâncias, né, proporcionais ao federalismo brasileiro. A União, comandada pelo ministro da Fazenda, né? O Concefaz, que reúne o secretário de Fazenda nas instâncias regionais, né, dos estados, e existe também uma confederação para os municípios, para as fazendas dos municípios, das capitais, pelo menos, né, que é a Abrasf, que lida com as finanças municipais. Então, o Concefaz lida com essa instância intermediária, com a instância dos estados, e é essa a nossa preocupação. Tá certo. Seja bem-vindo, como o Felipe colocou, e vamos então direto para a nossa pauta de hoje. O tema da reforma tributária, André, você que também já acompanha Brasília já há algum tempo, sabe que isso não é de hoje, né? Mas qual foi a leitura que vocês fizeram dessa última proposta que foi apresentada pelo relator, o deputado Celso Sabino, que trata dessa questão do imposto de renda tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica? Qual foi a leitura no primeiro momento que vocês fizeram com relação a essa proposta? Você está indo já na veia, né, Eric, do problema. Deixa eu fazer só uma pequena introdução aqui, né, sobre como é que a gente chegou a essa proposta do Celso Sabino. Primeiro dizer que, claro, né, você deve cobrir isso aqui, os estados vinham apresentando a reforma dos impostos indiretos, né, e com o deputado Aguinaldo Ribeiro, conversando com o CICIF e com diversas entidades do país. E aí o governo federal resolveu fazer o aperfeiçoamento dos seus próprios tributos. Aí temos essa questão aí do que se chamar, né? Se a gente pode chamar isso, né, Eric, de reforma tributária. Porque normalmente a reforma tributária é um nome que a gente guarda para coisas maiores, né? Quando você mexe nas 3 esferas da federação, quando você mexe em tributos diretos e indiretos ao mesmo tempo, mexendo nas esferas,
quando você mexe na distribuição das receitas entre União, Estados e municípios, né, como a Constituição de 88 fez. Então, reforma é algo maior. Esses aperfeiçoamentos periódicos, né, esses ciclos, né, que cada ente, e agora é a União, né, o PL 2337 é um PL foi apresentado pela União. Então, essa presença, né, dos entes no Congresso, isso é uma coisa, isso é algo anual, a gente sempre está propondo alguma coisa para melhorar, né, a nossa estrutura tributária. Os municípios, por exemplo, há pouco deram uma melhorada no ISS, né? Se cobra no destino agora diversas incidências, né? Nós, estados, apresentamos esse ano uma lei complementar do ITCMD, do Imposto, né, de Propriedade Estadual. Nós estamos apresentamos já 2 projetos sobre o ICMS e vamos apresentar um bem mais longo agora, Eric, também sobre o ICMS. E a União já tinha apresentado sua proposta sobre o CBS, né, e está apresentando agora essa proposta do imposto de renda. Então, a gente chamar isso assim, da reforma tributária talvez seja um pouco demais, né? Mas isso também não tira importância nenhuma do que está se propondo, né? Ele está propondo mexer no mais importante dos tributos, que é o imposto de renda. O imposto de renda é determinante, é a receita pública, Eric, determinante para todos os países mais desenvolvidos, né? Os países mais desenvolvidos geralmente têm o imposto de renda como sua maior fonte de arrecadação. E o Brasil não tem. O Brasil concentra na tributação indireta. Essa é a causa do Brasil ter uma carga tributária regressiva. Ou seja, quem ganha menos paga proporcionalmente mais imposto do que quem ganha mais, né? Então, aí, assim, para a gente falar da alteração do Celso, sabe, Eric, o seu telespectador tem que entender o que foi que o governo federal propôs, né? O governo federal, o que foi que o governo federal trouxe? O governo federal trouxe, por exemplo, trouxe a tributação dos lucros e dividendos, que tinham se extinguido em 1996. Trouxe a tributação o fim da dedutibilidade sobre o JCLP, juros sobre capital próprio, que também tinha se extinguido, junto com diversas outras alterações do IR, em 1996. Isso não foi uma alteração em 96 interessante para o Brasil, porque esses impostos, eles tributam justamente o andar de cima, né? Justamente quem pode mais. Então, essas alterações tornaram a nossa carga tributária mais regressiva, e isso não é bom para a saúde da economia, Eric. Então, essa revisão que a Receita Federal fez, apresentando o PL 2337, foi extremamente importante, foi uma revisão, eu acho que coloca a gente realmente no rumo de discussões extremamente construtivas sobre o sistema tributário brasileiro, né, que enfrentou dificuldade ao longo desses anos. Então, ela propôs aí 20% de lucro de dividendos, propôs a faixa de isenção de 20 mil, é uma coisa complicada, porque isso estimula a pejotização, né? E também atualizar imóveis, né? Pode atualizar, vai ter uma janela de 5% para você poder atualizar seus imóveis, isso gera receita também. Mas a característica principal, Eric, da Receita Federal, ou do Ministério da Economia, do governo federal, dessa proposta, foi a neutralidade. Ele propôs diversas incidências que, de fato, aumentam a arrecadação, e propôs também outras coisas, como, por exemplo, correção na tabela de imposto de renda, que era tão aguardada, né, pela população. Então, isso gera queda de arrecadação, né? A redução da alíquota da pessoa jurídica, né, de 15 para 12,5, depois para 10, né, ficando a alíquota total no final de 20%, que você tem 10 até 20 mil de lucro, e depois você tem uma faixa extra de 10. Então, reduziu de 25 para 20 o imposto de renda da pessoa jurídica. Foi uma outra coisa, foi algo que equilibra, né, com o retorno do lucro de dividendos. Então, a Receita fez um pacote, Eric, neutro, um pacote que não vai influenciar na economia, mas ele deslocou um pouco a tributação para o andar de cima. E quando você faz isso, o que acontece? Você está liberando a renda do andar de baixo, que é quem sustenta a economia real, né? Se você reduz impostos dos mais ricos, isso vai circular em mercado de capitais, o que seja. Mas quando você reduz impostos no andar de baixo, isso faz circular a economia real, né? Então, essa foi a proposta da Receita. Aí agora, finalmente, me desculpe a demora, cheguei na tua pergunta, né? E o PL do Celso Sabino. Bom, mas foi um bom histórico. Eu preciso, porque senão a gente perde a gente não consegue dizer o que está realmente acontecendo. Então, veja,
essa proposta do Celso Sabino, ela propõe uma desoneração de cara, uma desoneração de 57 bilhões de reais em 2 anos, 30 bilhões a partir de 2023. Bom, em primeiro lugar, isso não faz sentido, Eric, né? O Brasil é um país que está vivendo e vivenciando déficit fiscal. Como é que você está no meio de um déficit fiscal e você propõe reduzir receitas, né? Isso vai aprofundar desequilíbrio fiscal e vai aprofundar a crise, União, Estado e municípios, o que seja. Mas o relator falou que o aquecimento da economia pelas desonerações vai recuperar a economia ao longo do tempo. Ora, isso ninguém acredita. Esse é o contraponto, André, esse é o contraponto que ele está colocando justamente para justificar essa queda de arrecadação que vai ter em 2023 de 30 bi. E há muita controvérsia em cima disso, e seria até interessante também ouvir um pouco do ponto de vista de vocês, porque não há números conclusivos sobre isso, ninguém consegue ter tanta certeza de como seria essa arrancada aí na questão econômica que, de certa forma, compensaria esse falta de arrecadação de 30 bi. E dentro dessa pergunta também, André, e dentro da mesma lógica, eu queria que você também já acrescentasse a visão de vocês sobre a neutralidade, porque há também muita polêmica em torno disso, há números aí que mostram que não é tão neutro. Não, veja, a alíquota, as alterações da receita, né, elas tornaram a carga, de fato, mais progressiva, né? Então, ela é neutra no sentido de que a arrecadação da União praticamente não vai se alterar. É nesse sentido, né? Mas, de fato, estratos, o andar de cima, por assim dizer, paga um pouco mais e o andar de baixo, por assim dizer, paga um pouco menos. Então, há uma redistribuição da carga, né? Não há neutralidade, porque o Brasil é conhecido. A ONU tem um estudo que chama o Brasil, Eric, de o paraíso tributário dos super ricos, né? É um problema, né, de nossa economia nós não tributarmos adequadamente quem ganha mais. Há pouca solidariedade fiscal nas maiores rendas aqui. E isso não é a característica dos países mais desenvolvidos. Os países mais desenvolvidos se caracterizam justamente por terem uma boa solidariedade fiscal, por serem cargas progressivas, por quem ganhar paga mais, né? Porque a apropriação do resultado do trabalho, né, de quem é mais rico e de quem é mais pobre é completamente diferente, né? Quem é mais pobre tem uma apropriação bem menor, tem uma relação menor com os frutos do trabalho. Então, os tributos terminam corrigindo uma parte disso, né? E a sociedade fica mais equilibrada, a sociedade fica mais igual, fica menos desigual. Então, veja, quando o relator diz que o aquecimento, né, é que vai corrigir esse déficit, bom, isso aí é um problema, porque eu te mandei até, a gente batendo papo antes, aqui da entrevista, né? Eu te mandei uma pesquisa do ano passado, existem inúmeras pesquisas sobre isso. Tem um livro do Joseph Stiglitz, Nobel da Economia 2001, né, só sobre isso, o preço da desigualdade. Mas vamos pegar a última, né, que é da London School of Economics e do King's College, né? O nome da pesquisa é As Consequências Econômicas da Redução da Tributação dos Ricos. Então, essa pesquisa foi publicada no final do ano passado, por professor David Hope e professor Julian Limberg. E o que é que ele concluiu? Ora, quando você reduz os impostos para os mais ricos, como está no projeto do Celso, do deputado Celso, o que acontece, Eric, é um aumento de desigualdade e não são observáveis nem crescimento econômico, nem aumento de emprego. Tá? É algo que, embora seja algo meio óbvio, né? Dizem que você sabe aquele ditado que diz, diz-me com quem andas e eu te direi com quem andas, né? É isso que eu posso te dizer, esse ditado. Assim, isso é algo meio óbvio. Se você tira algo se você torna os ricos menos onerados, eles ficam mais ricos, né? E isso não traz, isso tem pesquisa que não traz melhora para a economia. Outra coisa, o David Hope, dando entrevista sobre a atuação do parlamento inglês, né, agora na pandemia, disse nessa mesma entrevista para a Bloomberg, né, dizendo que, olha, agente político não tem razão empírica para se preocupar com o aumento de carga tributária lá de cima. Isso não afeta a economia. Então, o que ele está alegando, assim, os resultados não são o que ele está dizendo, né? E ao contrário, né? Se você deixar do jeito que estava,
Veja bem, eu acho que cabe alterações da Receita. O próprio Concefaz propôs, Érico, alterações no projeto da Receita, no projeto do governo federal, do projeto do Ministério da Economia, né? Mas isso não é o caso, não é o caso da forma que ele está fazendo. Sugestões? Bom, o Celso, o deputado, o relator, né? Claro que é um relatório parcial, ele próprio já conversou com isso, né? Ele aumentou a redução. E quando ele aumentou a redução de 25 para 12,5, eu preciso colar aqui, Eris, que eu não tenho decorado todos os números. Quando ele aumentou a redução de 25 para 12,5, a desoneração ficou em 98 bi, né? E a tributação dos dividendos de JCLP em 57 bi. Veja que ele mexeu só em imposto progressivo, né? Então, a ideia do Concefaz, isso não está formalizado, isso não passou no colegiado, né? Isso está se discutindo, né? Mas, por exemplo, se você mexesse, né? Se a redução não fosse de 20 se não fosse de 20 para 12,5, como está propondo o relator, né? Se você deixasse como a Receita fez, né? De 25 para 20 a redução. Bom, aí não cairia em 98, cairia em apenas 39 bi, né? A arrecadação. E a CSLL, que é um imposto indireto, Eric, que pesa mais sobre os mais pobres, né? Isso poderia ser reduzido, sabe, de 9 para 5, e podia ser reduzido também de 20 para 15, né, a alíquota, né, as duas alíquotas da CSLL. Isso é um imposto indireto, né? Então, caso as alterações se dessem, né, com esse tipo de órbita, com esse tipo de foco, né, assim, nós teríamos condições de ter uma reforma menos regressiva, né, e com menos perda dos estados e municípios. Você sabe que no projeto do deputado Celso, Eric, 91%, 27,4 bilhões das perdas dos 30 bilhões por ano são de estados e municípios. Como é que você pode falar em perda de 91% em estados e municípios, quando os estados e municípios já vêm historicamente de perda de participação nas receitas públicas e tributárias, né, do Brasil, né? Os estados, se a gente tivesse com a mesma distribuição de 64, Eric, por ano, os estados teriam 330 bilhões a mais do que tem hoje, né? Nós perdemos participação no bolo tributário. Então, assim, você fazer um projeto que reduz, que agrava o federalismo brasileiro e que compromete a progressividade do sistema, isso não é o caminho que outros países têm tomado. Isso não é a recomendação que a entidade de crédito internacional tem passado aos governantes. E uma coisa é você fazer algo que não tenha comprovação científica ou não tenha estudo sobre, né? Mas às vezes você precisa fazer porque não existe estudo, mas a gente precisa tomar uma ação pública. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando você existe estudos dizendo que o que acontece é o contrário e a gente está insistindo em fazer, que é o que está acontecendo no substitutivo, né? O substitutivo, você tem estudos mostrando o que acontece o contrário quando você faz esse tipo de alteração, que não há essa recuperação, né? Há estudos dizendo que não há essa recuperação. Então, por que insistir nesse tipo de viés? Eu acho que o viés tem que ser de manutenção dos estados e municípios, evidentemente, porque são a menor parte da federação, a União arrecada 70% dos nossos impostos, e fica com 55% no final de receita, né? E os estados e municípios ficam com o resto, né? Os estados e municípios que mais prestam serviços têm menos arrecadação, tem menos recursos disponíveis. Então, a ideia é que não se agrave, né, essa má distribuição federativa agora nesse projeto, no fim e ao cabo, quando for reformulado, Eric, em agosto. E, André, a gente sabe que a votação dessa proposta deve ficar só para depois do recesso, que se encerra ali no final de julho. Deve ter umas 2 semanas aqui de muito debate com relação a questões eleitorais e com a questão de calendário. Essa discussão vai ter que ser vencida ali no começo de agosto, e na sequência é que deve vir a reforma tributária, tratando especificamente do imposto de renda. Ou seja, até lá vai ter muito espaço para conversas, muito espaço para negociações. Como é que vocês estão agindo? E uma outra coisa também que a gente sempre ouviu, sempre presenciou aqui no Congresso, é a atuação dos próprios governadores com a bancada federal aqui, com as bancadas que representam cada estado. Como é que vocês vão se articular e como é que estão essas conversas com o relator e, inclusive, também com o time do Paulo Guedes, que com certeza, fazendo ajustes na proposta, isso também vai ter que passar por eles?
Bom, o Concefaz é um órgão de secretário de Fazenda, né? Evidentemente que a nossa movimentação será no sentido de apoiar o Fórum dos Governadores, né? Para que eles dialoguem e debatam com o parlamentar e com o próprio Ministério da Economia. Mas, assim, ao final dessa discussão, o que se quer é não estender para estados e municípios esse prejuízo e não tornar essa carga tributária, Eric, mais regressiva. Eu acho que é possível nós chegarmos a um formato, né, onde sejam preservados aí os vetores técnicos, né, que favorecem o desenvolvimento da economia, né? Esse aqui é um canal de investidor, esse aqui é um canal que ganha mais quando a economia rende mais, né? Então, assim, a gente precisa preservar, o Comitê Secretário de Fazenda precisa lutar pela preservação do conjunto da economia brasileira. Não adianta a gente ficar pensando em ganhos pontuais, né? Que vamos ganhar aqui uma alíquota menos, aqui, e se depois o conjunto está perdendo, né? Depois aí você ganhou 5% aqui e a economia depois tem um desastre e as perdas gerais, né, são muito maiores e trazem muito mais prejuízo para os investidores e para todos. Então a ideia, na verdade, é que a gente consiga chegar numa proposta que atenda melhor aos princípios econômicos construtivos e é isso. Você chegou a comentar que estão também elaborando uma proposta para ser encaminhada aqui para o Congresso e de uma forma bem breve, que a gente já está caminhando para o final do nosso programa, do nosso quadro. O que trata exatamente essa proposta e qual a sua expectativa aqui de avançar dentro do Congresso, tendo em vista que a gente já tem essa agenda do imposto de renda, depois também tem essa questão da outra reforma que trata da CBS. Quais são suas expectativas para a apresentação dessa nova proposta e os encaminhamentos aqui dentro do Congresso? Olha, a proposta do Concefaz, ela não foi apresentada e votada no colegiado. Então, até lá, né, o que a gente pode dizer é que ela não existe. Ela só existe quando o colegiado delibera. É um órgão democrático, né, é um órgão federativo, então ela só vai existir quando o colegiado deliberar, né? Mas, assim, as ideias que estão sendo colocadas por diversos lados, né, por colaboração de muitos estados, que a redução não desça a 12,5% do imposto de renda geral, Eric, que caia para 20%, como estava no projeto original, e alguns ajustes, inclusive, de melhor, mesmo que não melhore a arrecadação, mas, por exemplo, que reduz a pejotização, né? No caso da tributação de dividendos, né? Ficou em 20%. Acho que tem espaço para cair isso aí, né, para 15%. Isso, do teto ficou em 20, não foi? Então, assim, você poderia derrubar isso de 20 para 15, mas a faixa de isenção que ficou em 20 mil ficou muito alto, mensal, né? Poderia cair para 10, né? Então, isso desestimularia mais pejotização e aproximaria mais a gente de um formato, não é, que equalizasse cada vez mais a pessoa jurídica da pessoa física, que esse também é um caminho. A gente também, veja, a gente vai evitar os danos maiores, pelo menos os grandes princípios, né, Eric? Progressividade, né, pacto federativo, a gente precisa lutar por esses grandes princípios, né? Mas ali no ajuste fino, evidentemente que a proposta final, a própria Receita, né, pode colaborar isso muito bem, afinal, é o imposto da competência deles, né? Nós estamos aqui opinando do imposto que não é nossa competência. Nossa competência é ICMS, TCMD e PVA, né? Os 3 tributos principais dos estados. Então, assim, claro que a Receita vai dar o final, mas, bom, nós temos aqui uma proposta, né? Nós temos a proposta de percentual que não desobedece. Não é a única possibilidade, porque as variáveis matemáticas você pode, né, aumentar aqui e diminuir ali, mas a gente vai propor uma que não fira o Pacto Federativo e que não prejudique mais ainda a regressividade brasileira. É isso que nós vamos propor, que isso seja preservado, que isso que estava, em princípio, né, em muito grau na proposta original, Eric, como você falou, merece críticas e merece ajuste sempre, né? Nunca tem a proposta perfeita, claro, né? Mas o ideal, mas é que aquilo de progressividade e de manutenção do pacto, né, isso realmente precisa ser preservado. Então é essa a luta que os estados travarão nas próximas semanas e no início de agosto. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, essa aí vai ser a luta do Concefaz. Você viu que o André deu ali a dica, a luta vai ser de reduzir esse dividendos que está previsto ali de 20% para 15%, e também tem aquele teto de R$20 mil que fica isento, que também vai ser tentado reduzir aí para 10 mil, não é isso, André?
15 mil. 15 mil, tá certo. André, estamos caminhando para o final. Agradeço demais a sua participação aqui, as suas explicações, e a ideia era trazer a reforma tributária sobre a ótica dos estados. Tem impacto aí diretamente na arrecadação de vocês, tem impacto diretamente na vida de todo mundo, e esse foi o objetivo de hoje, abrindo para as considerações finais e te agradecendo bastante pela sua presença hoje aqui. Não, nós estamos honrados e agradecidos pela oportunidade da gente discutir esses problemas nacionais, as questões econômicas tão importantes para todos nós. E vamos lá ao Congresso, vamos ao debate público, que isso é extremamente relevante para que a economia brasileira encontre o rumo que ela está procurando, Eric. Obrigado pelo convite, amigo. Espanha. Maravilha. Felipe, volto com você para o estúdio. Maravilha, obrigado André, obrigado Eric. É sempre muito bom a gente ouvir esse contraponto, né? Porque a gente viu a proposta ser encaminhada, né? O texto, e aí algumas projeções ali falando de estados e municípios, perda de arrecadação também, são questões muito importantes para a gente trazer, Eric. A gente agradece bastante o espaço aí, o tempo na sua agenda, André, para você trazer essa visão aí do Concefaz, muito, muito bacana. Um abraço para você e até uma próxima. Abraço. Valeu, tchau, tchau. O Eric, só para a gente finalizar aqui, eu queria voltar contigo mais um minutinho, porque a gente ainda resta aqui, só para você deixar aí suas considerações, as suas impressões, inclusive com essa entrevista com o André Horta, aí, o que vai montando nesse quebra-cabeça com quem você tem falado. Pois é, Felipe, a gente vê das conversas que a gente tem realizado aqui na BMC, inclusive, que é um texto ainda completamente aberto, é um texto que ainda vai ter espaço para muitas negociações. A gente viu já sinalizações de flexibilização aí na questão do teto da isenção do dividendos. A gente trouxe agora um representante dos estados para falar um pouco de como eles estão vendo o percentual de dividendos e como ele vê essa questão do teto também. Então, há ainda muita pressão, há ainda muito jogo para acontecer aqui em Brasília. Eu acho que das últimas conversas que a gente teve, é que por mais que tenha mudanças, possíveis mudanças nessa proposta, parece que já está cristalino, Felipe, que na questão dos fundos imobiliários não vão mais tocar nisso, vão só tocar nessas outras questões paralelas aí que trata da tabela de imposto de renda, do percentual do dividendos e os outros ajustes que vão dentro da proposta. Então, a gente está construindo esse puzzle aqui diariamente com vocês, para a gente justamente, quando chegar de fato o momento de votação, já ter um cenário aqui do que realmente vai acontecer. Legal, então, Eric, obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, por trazer mais um lado dessa conversa aqui para a gente entender e ir construindo, claro, esse quebra-cabeça aí. Até uma próxima, então, um abraço, uma ótima terça-feira para você. Um ótimo programa, forte abraço. Valeu, Eric, tchau, tchau.